a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão ou contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Queridos, eu quero me atentar para Efésios capítulo 5 e o verso 14. Ele diz: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará, Cristo te esclarecerá. O que há de mais urgente em minha alma, em sua alma, nesse tempo presente? O que há de mais urgente, querido, em nossa vida espiritual, no momento atual da nossa vida? O que há de mais urgente no que diz respeito ao reino espiritual em nós, na nossa caminhada sobre a terra e na nossa vida espiritual, no reino de Deus? E fazendo essas perguntas diante do Senhor, a maior necessidade que eu tenho, que você tem, é de um avivamento pessoal. A maior necessidade que eu e você temos, talvez não é nem da cura que você busca, que você precisa também, mas a maior necessidade que no momento atual nós temos é de um despertar, é de um despertamento, de um avivamento, de uma iluminação da parte de Deus sobre as nossas vidas. Porque essa necessidade, querido, é uma necessidade de alma. Agora, o que é preciso, querido, para que eu e você despertemos? O que é necessário para que eu e você venhamos despertar todos os dias, de uma maneira abundante e poderosa, no que diz respeito às coisas de Deus? O que é preciso acontecer para que eu e você venhamos despertar na presença de Deus? O que é necessário para que haja esse despertamento? Eu fiz essas perguntas hoje na minha alma, e o Senhor me respondeu com esse texto: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá, te iluminará, te colocará à parte das coisas espirituais. Deus te dará visão, entendimento, você verá a luz, será esclarecido, discernido do tempo em que você está vivendo, seja no Cronos, seja no Kairos, no tempo de Deus que nós estamos vivendo. Mas é o que é preciso para que isso aconteça. Sabe, querido, muitos precisam acordar enquanto é tempo. Muitos precisam despertar enquanto é tempo, porque a volta do Senhor é iminente. A volta do Senhor é iminente, e nós precisamos despertar o quanto antes. Deixa eu dar um exemplo para você de despertar. Por exemplo, lá em casa, o Gabriel tem um sono tão pesado, irmão. Pensa num sono pesado. E eu vou lá no quarto dele e chamo ele: Gabriel, levanta. E aí ele, Aí, meu filho, levanta, tá na hora. Aí ele vira pro outro lado. Aí eu vou lá, dou mais uma volta lá na casa, volto, olho pro quarto, tá do mesmo jeito, só virou pro outro lado. Aí eu bato na porta, né? Gabriel, levanta. Ah, pai, já vou. Nossa. Sabe aquele nossa assim? Para de me amolar. Aí, irmão, já vai, a ira vai começando a se estender. E aí eu chamo de novo: Gabriel, levanta, e nada. Sabe o que eu faço? Eu vou lá no pé dele, na cama. No pé dele, puxo o pé dele assim, aquela chacoalhada assim, e acende a luz do quarto. Pai. Às vezes, amado, eu estou contando esse detalhe para você, que isso aí acontece recorrentemente, né? Eu estou contando esse detalhe para você de uma vida prática, né? Mas como é difícil, querida, acordar muitas vezes o Gabriel. Agora eu fico olhando para Jesus e para mim e para você como filhos. Quantas vezes Jesus, quantas vezes Jesus está lá? Meu filho, minha filha,
Já está na hora de você acordar, já está na hora de você levantar, já está na hora de você ser iluminado, esclarecido. Você vai ficar dormindo até que hora? Aleluia! E aí nós fazemos a mesma coisa. Está muito cedo, Senhor. Pai, está muito cedo ainda, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã. Deixa eu colocar o despertador no soneca, mais 5 minutos. Dorme mais um pouco. Vira para o outro lado, rola para o outro lado. Daqui a pouco você escuta a batida na porta de novo. Sabe, querido, nós temos um caso de amor com o sono. Um caso de amor com o nosso sono. Só que o sono em questão nessa noite não é o sono o nosso sono físico, é o sono espiritual. É o sono da alma. Sabia que o sono da alma, considerado aqui pela Bíblia, muitas vezes ele é visto como o sono da morte também. Porque quando nós dormimos é como se nós tivéssemos morrido. Quando você dorme, você apaga. Você não sabe o que está acontecendo. Então esse sono que nós dormimos, muitas vezes ele é considerado como o próprio sono da morte, ou a própria morte, quando nós apagamos literalmente. Só que quando Paulo está falando isso para os irmãos de Éfeso, ele está deixando um despertamento para a vida deles, no que diz respeito ao sono que eles estavam vivendo. E Paulo vai fazer uma comparação aqui com relação ao pecado, porque quando vocês eram em trevas, vocês viviam na escuridão, vocês estavam dormindo espiritualmente, mas agora vocês são luz no Senhor, vocês acordaram, vocês estão vivendo num outro ambiente agora, vocês não vivem mais debaixo das trevas, vocês estão iluminados, esclarecidos, porque Cristo esclareceu vocês, vocês estão debaixo da luz do Senhor. Vocês não estão mais em confusão, vocês estão esclarecidos, porque a verdade chegou diante de você. Mas muitas vezes nós temos uma tendência, querido, uma tendência de voltar a dormir, uma tendência de voltar a deitar de novo, e de nos esquecer que Ele nos chamou para vivermos acordados na sua presença. Amém? Quantos cristãos, amados, já voltaram a dormir de novo? E eu vou dizer para você, o perigo de um cristão dormir é voltar para a prática do pecado, é voltar para os pecados antigos, é voltar para a velha vida, é voltar para aquela vida que ele tinha lá longe do Senhor, porque quando nós dormimos, nós nos afastamos da luz, nós deixamos a presença de Deus. Por isso ele está dizendo, desperta, desperta você que está dormindo, levanta-te dentre os mortos. Olha aí, a comparação de que aquele que está dormindo está envolvido com o morto, morto espiritualmente dizendo. Ele está falando, desperta você, acorda. Cristo quer esclarecer a sua vida, Cristo quer iluminar o seu entendimento, quer dar visão, quer dar luz para você. Só que você precisa despertar, você precisa acordar do sono da sua alma. Aleluia. Agora faça essa pergunta, querido: o que é preciso para que eu e você sejamos despertados? Porque vez pois vez nós ouvimos a voz do Senhor, nós ouvimos a sua batida, e a Bíblia diz que Jesus está batendo na porta do nosso coração, não está? A Bíblia não diz lá em Apocalipse 3:20, que ele diz, eu estou à porta e bato. É como se espiritualmente nós ouvimos a voz, o bater do Senhor em nosso coração todos os dias. Agora, o que é preciso acontecer em nossas vidas para eu e você sermos despertados, para eu e você acordarmos? Até quando nós vamos esperar? Ou nós vamos esperar acontecer algo grave para que nós possamos acordar? Porque Deus está falando todos os dias, porque há uma exortação sobre as nossas vidas dizendo, desperta, acorda, desperta. Você não pode dormir, não é tempo de dormir, não é tempo de você ficar embaraçado, não é tempo de você ficar em confusão, é tempo de você levantar, ser esclarecido, ser iluminado, olhar para o céu e saber que de lá vem o teu socorro, é estar de mãos dadas com Jesus, caminhando em segurança, confiando no Senhor. Não é hora de você estar dormindo. E o que é necessário, querido, para que eu e você acordemos? Porque às vezes, como no caso do Gabriel, eu já pensei até pegar uma panela com água gelada, mas seria muito cruel, né? Sabe, querido, então a pergunta é, o que é preciso acontecer para que eu e você venhamos acordar do nosso sono espiritual?
O que será que precisa acontecer? Eu quero deixar essa pergunta para você meditar nela. Que alguns pode pensar assim, pastor, mas será que vai acontecer algo com a minha vida? Será que Deus vai fazer algo com a minha vida? Não, eu estou perguntando para você refletir sobre a sua vida. O que é preciso acontecer com você para você acordar, meu filho? O que é preciso, minha filha? O que é preciso? Porque enquanto o pai chama, enquanto o pai bate na porta e te chama ainda de uma maneira polida, educada, enquanto o pai até acende a luz para você levantar, uma coisa, mas a hora que o pai jogar uma água em você, a hora que o pai puxar você e derrubar você da cama, não vai ficar bom, não vai ser muito bom. Então pense bem, querido, pondere sobre a sua vida espiritual, pondere sobre a sua vida como igreja, porque já é tempo de nós despertarmos do sono. Já é tempo de nós acordarmos na nossa vida espiritual. Eu quero dar um exemplo para você clássico. A Bíblia diz, em 25 de Mateus, versículo 5, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Quando Jesus vai falar das 10 virgens, 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Porém, todas elas eram virgens, todas elas eram igreja, e todas elas estavam esperando o noivo, porque a noiva sempre espera o noivo. A expectativa da noiva é por causa do noivo. A noiva quer encontrar com o noivo. A noiva quer casar com o noivo e viver com ele para sempre. E Jesus vai deixar essa parábola em Mateus 25, e ele vai dizer que havia 10 virgens. E as 10 virgens ali retratadas como igreja, elas estavam esperando o noivo. Elas aguardavam ansiosamente o noivo. E elas tinham todas as características de igreja, de virgem, todas eram virgens. Elas tinham azeite consigo, tinham vasilhas. Mas a Bíblia diz que 5 delas eram prudentes e 5 eram imprudentes. Mas há um dado nessa palavra, de que todas elas tosquenejaram e adormeceram. Tardando o noivo, tardando o esposo, Jesus demorando, e muitos estão nessa concepção, Jesus está demorando. Enquanto Jesus demora, alguns falam que ele vai vir tão logo, mas ele não vem nunca. Enquanto ele demora, eu posso dormir. Enquanto ele demora, eu posso pecar. Enquanto ele demora, eu posso fazer o que eu quero. Enquanto ele demora, eu posso fazer a minha vontade. Enquanto ele demora, eu posso ir e vir e fazer aquilo que está na minha telha, porque ele está demorando. Enquanto ele demora, eu posso dar uma cochilada, não tem problema, eu vou dormir um pouco, porque eu sei que antes dele chegar, eu vou acordar e eu vou encontrar com ele. Só que não foi assim, querido. A Bíblia diz, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Todas dormiram. Todas dormiram. Estavam seguras de si. Não, o noivo vai vir. Mas quando o sono abateu sobre elas, quando o sono espiritual veio sobre elas, elas deixaram com que aquela paixão, preste atenção nisso aqui, elas deixaram com que o fogo, o desejo pelo noivo, elas deixaram com que esse fogo fosse apagado por causa do sono. Elas deixaram com que o sono fosse maior do que o desejo da espera pelo noivo. E por causa do seu sono espiritual, elas dormiram e elas perderam a chegada do noivo. Já pensou, querido, Jesus está chegando, encontrar você dormindo? Foi o que aconteceu com as virgens. Só que a Bíblia diz que 5 delas eram loucas, imprudentes, e 5 eram prudentes. Ainda aquelas que dormiram, que tinham azeite consigo, elas despertaram rapidamente e entraram. Mas 5 não tinham azeite, além de estarem dormindo, não estavam preparadas para o encontro com o noivo. Queridos, nós estamos todos os dias buscando a presença de Deus. Viver o Evangelho, meu amado, é viver todo dia. Viver a fé é viver todo dia. Esperar Jesus é esperá-lo todo dia. Agora, em que posição eu e você estamos esperando Jesus? Como noiva? Como virgem pura, que espera pelo seu marido, que espera pelo seu noivo? Há um desejo em nós, há uma expectativa em nós por esperar o Senhor. Há uma fome em nós por esse encontro.
Já viu o casamento, querido? Lembra quando você foi casar? Aqueles que ainda não casaram, um dia vão casar. Há uma expectativa para a decoração da igreja. Há uma expectativa para o vestido de noiva. E todo aquele aparato, né? E toda aquela arrumação. E aquela expectativa para chegar diante do altar. E ali fazer aquelas confissões, aquelas palavras. De se casar diante do Senhor. Há um desejo depois das núpcias, de estar com o noivo, de viver uma vida a dois para sempre, né? Constituir um matrimônio, um casamento, aquele desejo de viver, ter família, ter filhos, e viver uma vida abundante como família. Lembra daquela expectativa que você tinha quando você casou? Quando você não via a hora de você ter a sua casa, de você viver com o seu marido, com a sua esposa, e constituir a sua família? A mesma expectativa, querido, que nós tínhamos quando nós estávamos namorando. Seja com a sua esposa hoje, ou com o seu esposo hoje. A Bíblia está retratando aqui das virgens. Nós devemos ser como essas virgens, prudentes. Lembrando que eu e você não podemos dormir na nossa caminhada espiritual. Lembrando que o noivo pode chegar a qualquer momento. A qualquer momento. E quando ele chegar, eu e você não podemos estar dormindo, querido. Espiritualmente dizendo, nós temos que estar acordados para ter um encontro com a glória do Senhor Jesus. Eu quero dar alguns exemplos aqui para vocês, bíblicos, de pessoas que foram despertadas. Você quer ver um exemplo? Esther, por exemplo, estava desapercebida quando o seu povo perecia. Mardoqueu a despertou. Se você vê Esther 4, do 13 ao 14, você vai ver isso. Que ela foi despertada por Mardoqueu, porque a sua nação toda ia perecer diante do rei. Há um outro exemplo também, de Marta, estava dormindo espiritualmente, embora parecesse bem acordada. Mas Jesus despertou ao ouvir as suas palavras. Porque Lázaro tinha morrido. Marta e Maria, elas estavam convictas de que Lázaro estava morto. E Lázaro estava morto mesmo. Mas quando Jesus disse, chega diante de Marta e Maria e diz: Marta, Maria, o seu irmão vai ressuscitar. E elas dizem: Senhor, eu sei que meu irmão vai ressuscitar no último dia. E Jesus disse: olha, se você crê, o seu irmão ressuscitará. E Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. E aquele que vive, que crê em mim, que morrerá, ele será ressuscitado. Jesus despertou Maria, despertou Marta com essas palavras. Jonas estava dormindo no barco no meio da tempestade. Ele mesmo havia provocado o que aconteceu com ele. Jonas fugia da presença do Senhor. Jonas fugia daquilo que Deus tinha com ele. Deus disse: Jonas, vai a Nínive e prega Nínive, prega contra ela. Jonas pega um navio, em vez de ir para Nínive, ele pega um outro destino. E lá pelas tantas da noite, da madrugada, Jonas está dormindo no porão do navio, tranquilamente. O sono da indolência, o sono da desobediência, o sono da rebeldia. Sabe o que aconteceu, querido? Toda a trama foi descoberta, que Jonas estava fugindo de Deus. Ele foi lançado ao mar. Jonas foi despertado por Deus de uma maneira muito singular, diferente. Porque ele estava na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Se Jonas, querido, se ele não se arrepende, ele ia morrer dentro daquele peixe. Aleluias. Mas ele foi despertado por Deus naquele lugar. Josué estava há 30, 40 dias chorando a morte de Moisés. Às beiras do Jordão, Josué estava pranteando a morte de Moisés. Deus vai a Josué e diz: Josué, meu servo Moisés é morto. Levanta-te, pois, agora, pois tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos teus pais. O próprio Deus vai a Josué e desperta Josué, porque ele estava sentado, prostrado, chorando a perda de Moisés. Quantas vezes, amados, eu e você estamos prostrados? Quantas vezes eu e você estamos rendidos? Quantas vezes eu e você estamos parados? Quantas vezes eu e você estamos limitados aos problemas da nossa vida, às dificuldades da nossa vida? E queremos colocar esses problemas acima de Deus. Queremos colocar as nossas dificuldades e embaraços acima de Deus.
Mas Deus está falando nessa noite, para que eu e você venhamos despertar. Porque o noivo está às portas. E noiva de Jesus não pode estar dormindo. Noiva de Jesus deve celebrar e aguardar a vinda do noivo. A noiva de Jesus deve estar acordada, discernida de quem ela é, discernida do tempo espiritual que ela está vivendo. Por isso, se há algo necessário que eu e você precisamos, não em si da nossa cura, mas sim do nosso avivamento, sim do nosso despertamento, sim da nossa fome, da nossa sede por Deus, sim da nossa paixão pelo Senhor, da nossa vontade pelo Senhor. Paulo vai escrever aos Tessalonicenses, ele diz o seguinte: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Paulo estava dizendo aos Tessalonicenses: irmão, não fique triste. Ele estava dizendo: irmãos, você não é ignorante a respeito daqueles que dormem. Não se entristeça como os demais que não têm esperança. Porque quem não tem esperança está prostrado. Quem não tem esperança que está desfalecido. Mas eu e você, querido, não estamos dormindo, estamos acordados. Há uma esperança em nossa alma. Nós estamos aguardando uma promessa. Nós estamos aguardando um rei. Estamos aguardando um noivo. Estamos aguardando um esposo. Há esperança dentro de mim e de você. Por isso ele vai dizer: desperta, levanta-te de dentre os mortos. Às vezes a gente olha para a vida de muitos cristãos que parece que já morreu faz tempo. Só tem o nome de cristão. Tem cara de crente. Tem roupa de crente. Mas já dormiu faz muito tempo. Está apagado faz muito tempo. Porque falta azeite. Porque falta unção. Porque falta luz. Por que a Bíblia está dizendo? Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. Cristo te iluminará. Por que Cristo me iluminará, querido? Quem que habita em nós? Quando Jesus ascende ao Pai, quando Jesus vai aos céus, ele roga ao Pai, e o Pai envia o Espírito Santo. Até então, quando Jesus está com os discípulos, a Bíblia diz que ele sopra sobre eles o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não havia sido entregue ainda, não havia sido enviado para a igreja. Mas quando Jesus ascende aos céus, e ele roga ao Pai, o Espírito Santo vem e enche a igreja. E você vai ver o relato de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo enche aquela casa e toma todos os crentes. E foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo. Essa era a evidência de que o Espírito de Deus estava na vida deles. Era como uma vela. A chama, a tocha estava sobre a cabeça de cada um. Eles tinham óleo, e o óleo foi aceso quando o Espírito encheu as suas vidas. O mesmo que ele está falando: desperta-te, levanta tu que dorme. Cristo te iluminará. Cristo fará de você uma chama viva, uma chama acesa. Você não vai andar na escuridão. Você vai ter uma vida iluminada pelo Espírito da graça, pelo Espírito de Jesus. Aleluia. Só, querido, levantar e despertar é a nossa parte. Levantar e despertar é a nossa parte. Sabe, querido, eu não estou falando humanamente, porque humanamente é uma coisa. Estou falando espiritualmente. Como é difícil muitas vezes nós despertarmos na vida espiritual. Dedicarmos tempos na oração, dedicarmos tempo em jejum, dedicarmos tempo na busca da palavra, dedicarmos tempo no evangelismo, em uma vida com Deus, em uma vida de intimidade e piedade do Senhor. Muitas vezes nós fazemos igual aquele que tem dificuldade para levantar. Amanhã eu faço. Amanhã eu leio a Bíblia. Amanhã eu oro ao Senhor. Amanhã eu tiro um tempo para falar do amor de Jesus para alguém. Viramos para o outro lado. Aí ouvimos Jesus bater na porta do nosso coração. Dizemos: Senhor, eu estou com sono. Deixa eu dormir mais um pouco. Deixa eu colocar o celular aqui no soneca. Deixa eu dormir mais uns 10 minutos. Depois eu me levanto.
E aí, querido, vai se passando os dias, vai se passando a hora, vai se passando os meses, e nós continuamos dormindo espiritualmente. Nós continuamos dormindo na nossa vida espiritual. E nos esquecemos que a qualquer momento o noivo pode chegar. Sabe, amado, o papel de se levantar e de despertar é meu e seu. É meu e seu. Se eu e você não nos despertarmos e não nos levantarmos, jamais Cristo nos esclarecerá. Jamais a palavra de Deus nos iluminará. Jamais o Espírito Santo fará algo em nossas vidas se nós não nos posicionarmos na sua presença. Não foi para Ezequiel que Deus disse: eu procurei um homem que estivesse na brecha. Eu procurei um homem que estivesse na brecha e eu não encontrei. Eu procurei um homem que estivesse em pé. Quando Ezequiel está diante do vale de ossos secos, ele é transportado para aquele local. Abra sua Bíblia lá. Versículo 1, capítulo 37 de Ezequiel. Olha aí essas palavras. Versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos. Sobre a face do vale estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão reviver esses ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer a carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Deus levou Ezequiel para aquele vale, um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. Não havia vida naquele ambiente, mas Deus faz uma pergunta para ele. Colocou ele de pé diante daquela situação e perguntou para ele: Ezequiel, ele está perguntando nessa noite, querido. Tira o nome de Ezequiel e coloque o seu nome. Coloque o seu nome lá no lugar do nome de Ezequiel. Ezequiel, poderão viver estes ossos? Só que Ezequiel, querido, sábio, Ezequiel disse: Senhor, tu o sabes. Só tu sabes se pode acontecer esse milagre. Só tu sabes se essa obra pode ser feita. E aí Deus diz para ele: então agora é a sua parte, Ezequiel. Agora é com você. Ele disse: profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Primeiro Deus pergunta: Ezequiel, esses ossos podem viver? Ezequiel diz: Senhor, só o Senhor sabe. Só o Senhor tem condições de dizer. Eu não posso dizer. Agora Deus se volta para Ezequiel e diz: agora então, Ezequiel, profetiza sobre esses ossos e diz: assim diz a palavra do Senhor, ouvi ossos secos. Sabe, querido, Deus está esperando eu e você de pé. Deus está esperando eu e você despertados, acordados para despertar ossos secos ao nosso redor. Ossos secos ao nosso redor, na nossa casa, no nosso trabalho, nos nossos amigos, na rua, aonde estivermos. Deus está esperando Ezequiéis. Deus está esperando Ezequiéis ouvir a palavra do Senhor e dizer: osso seco, levanta. Aleluias. Mas muitas vezes nós estamos lá rolando na cama. Hoje não dá, hoje eu estou corrido, hoje tem tanta coisa para fazer. Hoje está friozinho, Jesus. Deixa eu ficar um pouquinho embaixo da coberta porque está gostoso. Que a gente vive num calor tão tremendo. Quando está friozinho, eu quero dormir um pouco mais. Deixa eu quietinho. E aí, querido, vão se passando os dias e a pergunta de Deus para a nossa vida é: tem osso ao seu redor? Tem um monte de osso ao seu redor. Tem osso sequíssimo ao seu redor. O que você vai fazer a respeito? O que é que você vai fazer a respeito? Senhor, tu sabes. Eu sei sim, Ezequiel, eu sei. Mas agora eu vou falar para você. Diz a esses ossos: ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor. Mas se nós estivermos dormindo, querido,
Osso nenhum vai se movimentar diante da nossa vida. Talvez nem os nossos ossos mesmos. Nem os nossos. O papel de se levantar e se despertar é nosso. É nosso. Porque isso, querido, Deus não vai fazer por mim e por você. Se levantar e se despertar é comigo e contigo. Agora, quando eu não tenho condições para isso, aí Deus faz por mim. Deixa eu dar um exemplo para você, que nós falamos aqui no louvor. Havia um homem prostrado na porta do templo, mas ele era coxo, os seus pés eram atrofiados, as suas pernas emborcadas. Ele era coxo. Como é que aquele homem ia levantar e andar? Como que aquele homem ia levantar e andar? Ele precisava de alguém levantado, despertado, de pé, para com que ele pudesse levantar. Quando Pedro e João foram orar no templo, o homem estava na porta da igreja. O homem estava na porta da casa de Deus, pedindo esmola, pedindo algo para manter a sua vida material. Mas mais do que uma esmola, ele precisava de uma restauração na sua vida. Ele precisava de uma restauração no seu coração, uma restauração no seu corpo, mais do que uma esmola. E quando João e Pedro chegam diante dele, ele estende as mãos e com um olhar de pedinte, pede a eles alguma coisa. Mas Pedro e João, querido, não estava desprovido naquele dia. João não tinha levado a carteira dele, eu creio. Talvez Pedro não levou a carteira dele. Talvez bater a mão assim: ô João, você trouxe dinheiro? Pedro, você trouxe a carteira? Não trouxe. Rapaz, eu vim sem dinheiro, a gente veio para a oração. Mas sabe o que a Bíblia diz, querido? Pedro, João, fitando os olhos para ele, disse para ele: nós não temos prata, não temos ouro, não temos nada para te dar humano, mas uma coisa nós temos para te dar que vai mudar a sua vida para o resto da sua vida. Sabe o que nós temos? Jesus. Levanta-te e anda. Eu e você podemos levantar e andar, querido, mas tem gente que não pode. Tem gente que não pode levantar e andar, e essas pessoas só vão levantar e andar por causa de mim e de você. Aleluias! Mas eu e você precisamos estar acordados, despertados. Talvez a tua mãe não consegue andar. Talvez o teu tio, o teu primo, o teu vizinho não consegue andar. Talvez eles são coxos, estão lá mendigando, pedindo. E muitas vezes, querido, nós estamos dizendo como Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, né? Deus sabe todas as coisas, né? Deus sabe de tudo, né? A pessoa vem falar de um problema, de uma dor, né, querido? Deus sabe de tudo, né? Deus sabe de todas as coisas, né? Essas coisas acontecem, né? A gente sabe, não é fácil, né? Ao invés de nós dizermos: filho, filha, levanta e anda. Eu não tenho nada para te dar. Eu não tenho nada humanamente para te dar. Mas existe uma pessoa que pode restaurar a sua vida e fazer um milagre extraordinário em você, chamado Jesus de Nazaré. Aleluias. Mas irmão, quem vai se arriscar a dizer levanta e anda? Quem vai se arriscar e dizer para o que está na cadeira de roda? Quem vai se arriscar a dizer para aquele que está debilitado, enfermo, dizer para ele levanta e anda? Dizer: seja curado em nome do Senhor Jesus, seja restaurado em nome do Senhor Jesus. Só quem está despertado, quem está acordado na presença de Deus. Quando Jesus, querido, está caminhando, num dado momento, a multidão o apertava, e uma mulher que tinha um fluxo de sangue, a Bíblia diz que por 12 anos ela sofria de uma hemorragia, e ela perdia sangue continuamente. Aquela mulher estava definhada, estava doente, estava magra, era pobre porque tinha dispensado todos os seus bens com os médicos. E ela ouviu que Jesus ia passando e uma grande multidão seguia de Jesus. E essa mulher então, ela se dispõe a se levantar.
ela se dispõe a ser despertada e ela vai buscar a Jesus. E quando ela toca em Jesus, porque a sua fé tocara antes do que a sua mão, ela dizia: se tão somente eu tocar em Jesus, eu serei curada. E quando ela toca, a virtude sai de Jesus e pula nela, o poder de Jesus pula nela, ela é curada na mesma hora da sua hemorragia, ela fica livre. No itinerário, o Jairo, a filha de Jairo, de um dos líderes da sinagoga, ele busca Jesus porque a sua filha estava doente, na realidade estava morta. E quando ele encontra com Jesus, ele diz: Senhor, vai na minha casa, minha filha está de forma miserável, naquela cama, naquela situação. E quando ele fala com Jairo, quando Jesus, ou escuta Jairo, um dos seus servos chega e diz: Jairo, não mais incomode mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Jesus disse: Jairo, crê somente. E Jesus vai à casa de Jairo, querido, eles entram dentro do quarto, a menina estava morta. Jesus disse para ela: menina, a ti te digo, levanta-te. Na mesma hora a menina se levantou ao ouvir a voz do Senhor. Porque Jesus, querido, é aquele que nos levanta da morte, é aquele que nos levanta do sono da indolência, é aquele que nos levanta do sono espiritual. Jesus disse: menina, levanta-te. E na mesma hora ela se levantou, porque ela ouviu a voz de Jesus a chamar por ela. Bartimeu estava à beira do caminho, ao pé do caminho, mendigando. Jesus estava entrando em Jericó. Bartimeu escuta o alvoroço. Ele era cego. A Bíblia diz que Bartimeu era filho de Timeu. Segundo a história, diz que o pai de Bartimeu, ele era um revolucionário. E Timeu, ele queria fazer uma revolução contra Roma. Então os romanos, eles furaram os olhos de Timeu. E consequentemente furaram os olhos de Bartimeu. Porque eles temiam que Bartimeu continuasse a revolução que o seu pai tentou contra Roma. Quando nós lemos o relato bíblico, nós vamos ver Bartimeu mendigando ao pé do caminho. Mas ele não era um cego de nascença. Os seus olhos foram vazados pelos romanos. E quando Bartimeu escuta que Jesus está passando, Bartimeu, ele começa a gritar desesperadamente pelo Senhor. Jesus está com a multidão, sendo atropelado com a multidão. E Bartimeu grita: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus escuta, querido. E algumas pessoas dizem para ele: cala-te, fica quieto, ele não vai te ouvir. Você acha que Jesus vai olhar para você, o mendigo, um cego que está aí mendigando à beira do caminho? E Bartimeu clamava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que Jesus para tudo que ele está fazendo, tudo o que ele está fazendo, para ir a Bartimeu. E Jesus chega diante de Bartimeu, querido, e pergunta para ele a pergunta mais poderosa da Bíblia, mais abrangente que você pode encontrar na Bíblia: o que queres que eu te faça? Bartimeu, o que queres que eu te faça? Irmão, entende que essa pergunta, quem está fazendo é Deus. Quem está fazendo é Deus. O que queres que eu te faça? Ou seja, o universo se abriu para ele. O que queres que eu te faça? O que ele poderia pedir diante da pergunta de Jesus? Porque Jesus estava perguntando para ele. E Jesus sabia que ele queria ver. Os seus olhos estavam vazados. Só um milagre de Deus. Bartimeu disse: Senhor, quero ver. E Jesus disse: então veja. Então veja. Sabe o que aconteceu? Bartimeu, ele viu. E quem que ele viu primeiro? Quem estava na frente dele? O Rei da vida, o Criador do universo, Jesus. A Bíblia diz que Bartimeu fez o quê? Se levantou, pegou a sua capa que lhe conferia direitos para esmolar, jogou a sua capa fora e ele foi seguindo após Jesus. Ele se levantou e ele foi seguindo após Jesus, porque ele foi iluminado, esclarecido por Jesus. Os seus olhos viram. Aleluias. Aleluias. Mas muitas vezes, querido, nós estamos prostrados, desanimados, infelizes, e não temos coragem de nos levantar.
Nós não temos coragem de nos posicionar diante de Deus. E dizemos assim, a vida não vai, a vida não dá. Nós não podemos. Nós olhamos para a condição da nossa vida. Para o que você quiser olhar, para a sua família, para a sua vida espiritual, para o que você quiser olhar, para os problemas que rodeiam a sua vida, e você diz, é impossível me levantar disso, é impossível eu conseguir sobrepassar essa situação, é impossível eu conseguir vencer essas limitações, mas Deus está falando para você nessa noite, querido, que quem está te dando a condição é Ele, para você se levantar, para você ser esclarecido pelo Senhor. Há muitos homens e mulheres na Bíblia que não tinham condições de nada, mas eles creram no Senhor, eles creram na intervenção de Deus, e eles foram levantados pelo poder miraculoso de Jesus, porque eles olharam para Jesus e viram em Jesus a solução para as suas vidas. Aleluias! O nosso papel, querido, é levantar. Mas nós não podemos viver com esse sono impregnado em nossa vida, com essa preguiça espiritual. Essa preguiça espiritual. Ele bota o joelho para orar, fica 5 minutos, já quer levantar. Eu não consigo ficar mais, não dá mais. Sabe, querido, muitas vezes nós temos que fazer um esforço para levantar. Espiritualmente dizendo, também nós temos que fazer um esforço. Quando eu falo para os irmãos, quando nós viemos orar aqui 5 horas da manhã, é uma guerra para nós. É uma guerra. Primeiro, porque nós estamos vindo para a guerra mesmo. Porque a oração é a guerra. Agora é uma guerra no nosso corpo também, para levantar, para estar aqui, buscando ao Senhor. Mas nós estamos nesta guerra, porque nós somos esclarecidos por Cristo, e nada nos tira desta guerra, nada nos tira dessa presença, porque nós amamos buscar o Senhor todos os dias. Aleluias! Porque o papel de se levantar é meu, o papel de se levantar é meu, não é do Senhor. Quem tem que se levantar sou eu. Agora, querido, se eu não me levantar, se eu não me dispor, em algum momento, o Senhor pode me derrubar da cama. Em algum momento, querido, eu posso acordar de maneira repentina. Não tomara que eu e você, querido, não venhamos ser despertados repentinamente por Deus, em alguma situação, ou em alguma adversidade, em alguma prova, em alguma circunstância em nossas vidas. Já é hora de despertarmos do sono. Paulo vai falar aos romanos, irmão, já é hora de despertarmos do sono. Sabe, querido, Sansão era um homem que foi escolhido no ventre da sua mãe por Deus. Sansão, ele era a referência de Israel, a referência de Deus em Israel. Um homem que tinha poder, força física, e que fazia um referencial da nação de Israel. Mas Sansão, em um momento da sua vida, ele deixou com que a sonolência entrasse no seu espírito, e por causa das coisas da carne, ele se deixou levar, a ponto de perder a sua força, os seus olhos serem vazados, e ele estar rodando como um boi, ou como um jumento roda uma roda, longe da presença de Deus. Ele estava fazendo aquilo que não era algo designado por Deus, preso, cativo a uma nação, longe do Espírito de Deus, porque ele se deixou levar pela sonolência, pela indolência do seu coração. Ele foi indiferente à presença de Deus, foi indiferente à voz de Deus. Jesus, na quinta-feira à noite, que precedia a sua morte na sexta, Jesus vai ao Getsêmani orar. Ele leva os discípulos com ele, Pedro, Tiago e João, ficam os 3 orando. Jesus, ele vai a um tiro de pedra, se afasta para orar. Após uma hora, Jesus volta, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. E Jesus disse para ele, vocês não podem vigiar comigo uma hora? Vocês não têm desejo de contemplar a eternidade? Vocês não conseguem ficar acordados espiritualmente? Vocês não se despertaram ainda para a vida espiritual? Vocês estão envolvidos com sono, vocês precisam acordar. Coisas vão acontecer. O mundo espiritual não para.
Nós precisamos estar atentos, acordados. A Bíblia diz em Atos capítulo 20, o versículo 9, que Paulo estava pregando a palavra de Deus. E Paulo ficou por muitas horas pregando a palavra de Deus. E havia um jovem chamado Eutico. Ele estava sentado em uma janela. A palavra de Deus estava sendo pregada. E era numa parte alta do prédio. E Eutico estava sentado na janela. Sentado aqui com as costas para fora. E Paulo pregando a palavra. Falando do reino. Falando das coisas espirituais. E aquele jovem foi dormindo. Foi caindo no sono. Foi dormindo. Num dado momento, querido, ele virou para trás e caiu lá embaixo. Até diante da palavra de Deus, muitos dormem quando ela é pregada. Eutico dormiu diante da palavra de Deus, porque não estava ouvindo espiritualmente o que Deus estava falando. E eu deixo essa pergunta para a nossa reflexão nessa noite. O que mais precisa acontecer? Ou o que precisa acontecer em nossas vidas para nós despertarmos diante da presença do Senhor? Amém? Irmão, acorde. Irmã, acorde. Não deixa Deus puxar o seu pé, não. Não deixa Jesus derrubar você da cama, não. Não deixa o Senhor derramar uma água na sua cabeça e nem acender a luz sobre você repentinamente. Acorde. Não seja surpreendido com a volta do noivo, mas espere o teu noivo com os teus olhos abertos, com teu espírito aceso na presença de Deus. Amém? Levanta-te, o Senhor te iluminará, o Senhor te esclarecerá.